Na história dos videogames e na história de qualquer tipo de mídia, existem dois tipos de obra: aquelas que criam tendências e aquelas que seguem tendências. Durante toda a nossa história, a gente viu jogos que chegaram mostrando algo novo para a indústria, e sempre que isso acontecia, surgiam outras obras tentando replicar o mesmo sucesso. Algumas conseguiam fazer algo único e com personalidade, mas a grande maioria acabava apenas sendo rotulado como uma cópia ou um clone da obra original. E o maior exemplo desse tipo de acontecimento é com a franquia GTA. Depois que essa franquia surgiu e conquistou seu espaço sendo uma das maiores e mais amadas franquias de todos os tempos, surgiram outros jogos tentando replicar o mesmo sucesso, e no meio de todos esses jogos, existe um que de fato, em um momento específico da história, conseguiu rivalizar com essa franquia gigante que a Rockstar Games tem na mão. Meu nome é Niel Hell e hoje, meus amigos, a gente vai voltar um pouquinho no tempo para relembrar como que foi a ascensão e a queda da franquia Driver. A gente vai entender como que a concorrência às vezes pode ser um fardo. A década de 90 foi um período recheado de jogos de carro. A gente tinha a franquia Need for Speed ascendendo e conquistando seu espaço na indústria como um ótimo jogo arcade de corrida. A gente tinha o Gran Turismo, que tentava ser um jogo que puxava mais para um simulador, obviamente com os limites de hardware da época, e a gente tinha vários outros jogos sendo desenvolvidos, como o Midnight Club, por exemplo. Mas existia uma empresa chamada Reflections que também estava conquistando seu espaço nesse nicho de jogos de carro com a franquia Destruction Derby. Esse jogo se inspirava naquele esporte da vida real onde vários carros entravam em uma arena e ficava se batendo até conseguir destruir os carros inimigos. E esse jogo foi muito importante para Reflections porque foi nesse título que eles conseguiram desenvolver uma das mecânicas que mais se destacava em seus jogos: a mecânica de direção. Mas essa mecânica foi só realmente mostrar seu verdadeiro potencial no título que foi lançado em 1999, fortemente inspirado nos filmes de ação e perseguição dos anos 70, chamado Driver. Driver foi lançado para PlayStation 1 e já chegou na indústria conquistando seu espaço. O jogo basicamente se consistia em um jogo de perseguição de carro, onde você controlava o protagonista chamado John Tanner, que era um policial disfarçado dentro de uma gangue onde você atuava como um piloto de fuga. A estrutura do jogo era bem simples, você tinha que cumprir algumas missões como ser piloto de fuga em um assalto a banco, por exemplo, onde você precisava fugir da polícia e evitar que ela destruísse o seu carro. Essa basicamente era a gameplay do jogo, mas o que realmente fez com que Driver 1 se destacasse na indústria foi a incrível mecânica de dirigir carro. A física era extremamente bem feita para a época, você realmente sentia o peso do carro no controle, realmente parecia que você estava dirigindo um carro de verdade, e isso para aquela época, para aquele hardware, foi uma mecânica muito bem feita. Outras coisas se destacavam também, como a inteligência artificial da polícia, que era muito boa, eles realmente não saíam da sua cola e eles tinham uma capacidade muito boa em desviar de obstáculos e destruir o seu carro. Os gráficos foram bem elogiados para a época e a liberdade que você tinha para explorar cidades e o mundo 3D era algo impressionante. É claro que o jogo não tinha muito o que fazer no modo livre além de fugir da polícia, mas para a época era bem visto. E tudo isso combinou com o jogo tendo uma recepção muito boa por parte da mídia especializada, com o jogo recebendo uma nota 9.7 da IGN, onde ela apontava o quão incrível as mecânicas de direção era. Driver chegava na indústria sendo um grande sucesso inovador, e graças a esse sucesso garantiu uma sequência que chegou logo no ano seguinte, em 2000. Também lançado para PlayStation 1, o Driver 2 tinha como objetivo consertar algumas coisas e adicionar outras que não tinha no primeiro jogo, como por exemplo, você poder sair do carro. Essa é a grande novidade de Driver 2. Agora, pela primeira vez na franquia, eles adicionaram uma mecânica que já era muito pedida pelos fãs. Aquela limitação que existia no primeiro jogo, onde você só podia controlar um carro, agora não existe mais. Porém, meus amigos, essa nova mecânica de Driver 2, na verdade,
não foi muito bem recebida. O que as pessoas mais apontavam na época era o quão travado era você controlar seu personagem no mundo aberto. O boneco simplesmente era todo travadão de K9 e você não conseguia se mover com ele de uma maneira livre. Pra virar seu personagem pro lado era uma eternidade e difícil pra caceta, e isso acarretou do jogo não ser tão bem recebido quanto o primeiro. O jogo teve sim algumas melhorias, como o mundo aberto, que recebeu um level upgrade, a história do jogo teve um destaque maior, mas no final das contas, esse jogo é extremamente parecido com o primeiro. Se colocar os dois um do lado do outro, fica até difícil fazer a distinção dos dois jogos. Então o jogo acabou recebendo notas mistas da mídia especializada e na verdade chegou a ser considerado por alguns como uma grande decepção daquele ano. Mas sabe o que é mais decepcionante, mano? É o tanto de gente que tá assistindo os vídeos e não é inscrita. Pelo amor de Deus, mano. Pô, se inscreve aí, mano. Estamos tentando fazer o melhor conteúdo possível aqui no YouTube e trazer um conteúdo de qualidade premium. Se inscreve aí, pô! Mas em geral, a Reflections fechou o ciclo do PlayStation 1 com grande estilo. O Destruction Derby e o Driver foram ótimos jogos de carro que conquistaram seu espaço com várias inovações em questão de mecânica. E Driver, sem sombra de dúvida, virou uma franquia amada na indústria. Mas no dia 4 de março de 2000, a Sony lança nada mais e nada menos que o console mais vendido da história. O console que simplesmente amassou a concorrência. O nosso amado PlayStation 2. E com o lançamento desse novo console, os fãs de Driver estavam ansiosos para saber o que a Reflections iria fazer no próximo título de Driver. Driver 3 foi lançado em 2004, mas antes da gente falar desse jogo em específico, a gente precisa voltar 3 anos no tempo, porque em 2001 teve um acontecimento na indústria de jogos que pra sempre mudou o rumo da franquia Driver. E esse acontecimento, meus amigos, era nada mais e nada menos que o lançamento de GTA 3. Até o ano de 2001, a franquia GTA era composta por jogos com a câmera top-down, aquela câmera de cima para baixo que virou uma característica clássica do início dessa franquia. Jogos esses que tinham o propósito de ser uma franquia de jogos de perseguição de carro que visava dar uma liberdade para os jogadores. Era um jogo bem divertido que tinha muitas mecânicas que o Driver não tinha, mas o que fez a franquia Driver se destacar com certeza foi os gráficos 3D e a física avançada dos carros. Mas bom, em 2001, com o lançamento do PlayStation 2, isso não era mais um problema. O GTA 3 não trouxe só gráficos 3D para a franquia GTA. Eles trouxeram absolutamente tudo que eles podiam trazer na época. Agora no GTA você não podia só sair do seu carro. Você podia sair do seu carro, atirar com seu personagem, matar qualquer NPC, explorar o mundo aberto livremente sem restrições, utilizar vários veículos diferentes e da sua escolha. Basicamente nesse jogo você tinha uma liberdade absurda para fazer o que bem quisesse. E isso foi um marco na indústria de jogos. O GTA 3 chegou revolucionando tudo que a gente tinha visto até aquele momento, e dessa forma, eles ficaram 3 passos à frente da Reflections com a franquia Driver. E dando um spoiler que na verdade não é um spoiler, já que dá pra perceber que a franquia Driver não tá nos holofotes hoje em dia, a Reflections nunca conseguiu alcançar. Esse jogo da Rockstar Games colocou o GTA num patamar onde nenhum outro jogo conseguiu alcançar. Nem mesmo o Driver. Mas foi nesse jogo que uma rixa entre as duas empresas começou. No GTA 3 existem missões que o objetivo é simplesmente zoar a franquia Driver. Você tem uma missão onde você precisa matar um policial infiltrado chamado Tanner, que é nada mais e nada menos que o protagonista de Driver. Tem outras missões onde você precisa dar cabo de outros personagens que têm o nome dos desenvolvedores de Driver. Então ali começou uma rixa e uma rivalidade. Então a gente tinha um GTA 3 que chegou abalando a indústria, trazendo algo inovador. Então as expectativas para Driver 3 era muito grande. Será que a Reflections iria conseguir fazer algo no mesmo nível? Ou será que eles iriam conseguir fazer algo melhor? Não foi bem assim. Apesar da gameplay de carro ainda ser incrível como em todos os jogos da franquia, o resto do jogo ficou bem abaixo do esperado. A gameplay de andar com seu boneco e atirar foi extremamente criticado pelas pessoas. Na época do lançamento já foi considerado datado e muito inferior ao que a Rockstar Games tinha feito com o GTA 3. Isso sem levar em consideração que o Driver 3 foi lançado no mesmo ano do GTA San Andreas. E antes disso, a Rockstar já tinha lançado o GTA Vice City.
Então eles estavam muito mais avançados nessa época. O personagem era todo songolongo, atirar parecia uma tortura com a mira toda torta e a polícia era extremamente burra. Por exemplo, se você parasse seu carro do nada, a polícia simplesmente ficava parada sem fazer nada, porque eles só saíam do carro pra te perseguir se você saísse também. Diferente do primeiro e do segundo jogo, que eles te perseguiam até conseguirem quebrar seu carro. Em geral, esse jogo foi extremamente criticado, recebendo novamente e pela segunda vez seguida na franquia notas mistas pela parte da mídia especializada, mas dessa vez puxando um pouco mais pra mediocridade. Mas calma que não acaba por aí. Eles não estavam só contentes em ter um jogo que foi recebido de forma medíocre, mas eles também se envolveram em várias polêmicas, principalmente depois do lançamento. Com a primeira sendo no desenvolvimento do jogo, que aparentemente eles tiveram um problema com o orçamento. Bom, já não é segredo pra ninguém que nesse ponto da história a Reflection já tava querendo seguir os mesmos passos da Rockstar Games com o GTA. E pra tentar competir, eles fizeram uma escolha pro desenvolvimento do jogo que a Rockstar também tinha feito, de contratar atores famosos de Hollywood pra interpretar personagens no Driver 3. E isso pode ter sido o principal motivo do fato deles terem ficado sem dinheiro durante o desenvolvimento desse jogo. Mas óbvio, isso nunca foi confirmado pela Reflection, mas faz total sentido, já que várias reviews por aí apontavam que parecia que eles estavam jogando uma beta do jogo, um produto não finalizado. Mas você acha que as polêmicas acabam por aí? Depois do lançamento do jogo, para fechar com chave de ouro, a Reflection, juntamente com a Atari, que era a distribuidora desses jogos, foram acusadas de terem comprado review positivas para Driver 3. Obviamente eles negaram tudo isso, mas se você analisar com calma as reviews que foram feitas naquela época, 99% delas seguiam meio que um consenso do que o jogo era. A maioria das notas era de 5 a no máximo 7, e do nada chegou esses dois portais operados por uma empresa chamada Future, o PSM2 e o Xbox World, dando nada mais e nada menos que uma nota 9 pro jogo. De acordo com algumas pessoas, eles teriam recebido um acesso antecipado ao jogo e, em troca, eles teriam que escrever uma review positiva. Bom, essa história nunca foi confirmada, mas esse evento ficou conhecido nas interwebs como Drivergate. Sei lá, hein? Achei suspeito isso aí, hein, mano? Mas no final das contas, mesmo com a recepção mista por parte da mídia especializada, o jogo conseguiu vender mais de 3 milhões de cópias e foi considerado um grande sucesso. Foi considerado um sucesso. Mas a tentativa de fazer um jogo massivo igual a Rockstar Games não acabou por aí, porque em 2006 a Reflections lança Driver Parallel Lines, o jogo da franquia que eu mais joguei na minha infância. 10,227 days. When they let me out, I was ready. Pela primeira vez na franquia, a gente tem um jogo onde nós não controlamos mais o Tanner. No Driver Parallel Lines, a gente controla o jovem TK, um piloto de fuga que trabalha com uma gangue e que acaba sendo incriminado e preso por 28 anos. E graças a esse aspecto da história, a gente vê a primeira mudança da franquia. Além do protagonista diferente, agora o jogo não se passa em várias cidades diferentes como era nos jogos anteriores. Nesse jogo, a gente tem um salto temporal pelo fato do protagonista ter sido preso. Na primeira parte do jogo, a gente completa algumas missões para alguns chefões do crime para ganhar o respeito como um piloto de fuga de qualidade. E essa parte do jogo se passa em 1978. Então a gente tem uma ambientação que combina diretamente com essa época. Os carros característicos, as roupas, os estilos de cabelo e até o filtro da imagem, que no caso se chama sépia. E obviamente a gente não pode esquecer da trilha sonora dos anos 70, que pra mim é a parte mais alta desse jogo. Eu simplesmente amo a trilha sonora desse jogo e gostaria muito de estar podendo usar essas músicas aqui de fundo. Infelizmente o YouTube não deixa, mas eu vou tentar deixar um trechinho de cada música só pra vocês terem uma noção. Se o YouTube permitir, é óbvio. Todos esses aspectos criaram uma atmosfera muito legal dos anos 70. Isso até o nosso protagonista TK ser incriminado por um assassinato e ser mandado pra prisão pra cumprir uma pena de 28 anos. E é nesse momento que a gente vê o salto temporal, onde a gente sai da cadeia em 2006 com uma Nova York mais moderna, onde o TK
tá sedento por vingança. Além dessa mudança temporal, o jogo teve algumas outras novidades, como por exemplo, você poder modificar seu carro tanto na aparência quanto na performance. O sistema de polícia foi melhorado porque agora o crime que você cometeu é completamente anexado no veículo que você estava usando, então se você trocar de carro, a polícia vai te perder de vista. Algumas mecânicas dos jogos anteriores foram removidas, como você poder nadar ou pular com seu personagem, e o modo diretor, que era uma função muito amada nos outros jogos, também foi removida. E esse modo diretor permitia você gravar alguns momentos da sua gameplay e modificar dentro desse editor, muito parecido com aquela função que o GTA V tem. Aí, ó, o driver também é referência, parceiro. O driver também cria tendência, parceiro, me respeita. As mecânicas de se movimentar com seu personagem e atirar continuavam bem inferior ao seu concorrente GTA. Muitas pessoas criticaram e consideraram ainda muito abaixo do esperado. Mas em geral, o jogo trouxe novidades para a franquia. Algumas coisas ainda continuavam a desejar, mas será que depois de 2 jogos da franquia recebendo notas mistas no lançamento, será que o Driver Parallel Lines finalmente iria ser bem recebido? Não. Novamente, pela 3ª vez seguida, o jogo foi recebido com notas mistas, com notas variando de 6 a 7 no máximo. O jogo foi sim considerado melhor que Driver 3, por exemplo, que na época foi visto como uma grande decepção, e de forma alguma o jogo foi massacrado pela crítica. Teve elogios pro jogo sim, mas muitas pessoas estavam apontando a falta de personalidade da franquia Driver. O termo clone do GTA foi usado em muitas das reviews da mídia especializada, então esse problema começou a afetar a franquia, já que eles definitivamente estavam tentando seguir o mesmo caminho do GTA. E dessa forma, a personalidade da franquia estava cada vez mais ficando para trás, porque antes a franquia Driver tinha a vantagem de ser um jogo de perseguição de carro 3D, sendo um dos primeiros a fazer isso. O primeiro jogo de perseguição de carro 3D a ter como explorar o mundo a pé, uma física única de carros que deixava o concorrente para trás. Mas agora, o GTA também tinha gráficos 3D. Agora você também podia explorar o mundo a pé. E por último, mas não menos importante, o GTA também tinha uma física de carro legal. Então, o que a franquia Driver se destacava naquele momento? Em nada. Depois do lançamento de Driver Parallel Lines, ocorreu algumas tretas dentro da Reflection. Na verdade, teve mais treta com a Atari, que era a dona da Reflections, e essas tretas resultou na venda da Reflections para nossa amada, respeitada, honrada, querida Ubisoft. Ai, meu Deus. Bom, pelo menos naquela época, em 2006, a Ubisoft era essas coisas. Ela era uma empresa em ascensão. Então agora que a franquia estava na mão de outra empresa, será que a Ubisoft iria conseguir salvar a franquia Driver de uma extinção? Pois é, né? Depois de um hiato de mais de 4 anos, na E3 de 2010, a Ubisoft anuncia o retorno da franquia Driver com Driver São Francisco. A franquia teve seu retorno triunfal na nova geração de consoles. E o que esse retorno triunfal trouxe de novo pra franquia? Primeiro, o nosso querido amado protagonista John Tanner tá de volta em Driver São Francisco. E durante a introdução do jogo acontece algo inesperado. O nosso protagonista sofre um acidente grave, onde ele ganha um superpoder sobrenatural de conseguir possuir qualquer carro do jogo. E essa habilidade dentro do jogo se chama Shift. Meio diferenciado, né, mano? Dessa forma, removendo a mecânica de sair do carro que foi introduzida no Driver 2. Mecânica essa que sempre foi muito criticada dentro dessa franquia. O modo diretor finalmente estava de volta depois de ser removido do Driver Parallel Lines, porém com um bônus muito bom. Agora você podia compartilhar suas gravações online com a comunidade do jogo. E falando nessa interatividade online, o modo multiplayer também foi implementado com vários modos de jogo diferentes. Resumidamente, o jogo teve muitos upgrades que agregaram muito para a qualidade daquela obra, e ao mesmo tempo conseguiu trazer de volta algumas mecânicas clássicas da franquia Driver, e dessa forma conseguindo recuperar um pouco da sua magia, recuperar um pouco da sua personalidade que havia se perdido no meio de uma disputa idiota com a Rockstar Games. E o que acarretou dessa volta às origens foi uma recepção positiva da mídia especializada. Depois de 3 jogos seguidos recebendo críticas mistas, com várias críticas atreladas, a franquia Driver volta com um título que é bem recebido, com notas de 7 a 8. Então tá aí, depois de mais de 5 anos sem nenhum jogo da franquia, Driver São Francisco chega
agradando as pessoas com um bom jogo pra geração Xbox e PlayStation 3. Mas e depois disso? O que aconteceu? Bom, meus amigos, depois do lançamento desse jogo, a franquia Driver entrou em outro hiato que dura, no caso, até os dias de hoje. É claro que no meio dos caminhos eles lançaram alguns títulos mobile e portáteis, como por exemplo o Driver 76, que saiu no mesmo ano do Driver Parallel Lines, mas eu não dei foco pra esses jogos porque eles basicamente são uma versão simplificada para dispositivo mobile e portáteis. Mas saiba que eles existiram. E depois do lançamento do Driver São Francisco, foi lançado um jogo com o título Driver, que era um jogo de corrida de barco lançado pra mobile. Nada a ver, tá ligado? Mas jogo mesmo, AAA, realmente o Driver São Francisco foi o último. Mas na verdade teve outro projeto do Driver que tava sendo concebido em meados de 2012 e 2013. Só que esse projeto do Driver acabou virando outra franquia da Ubisoft. E que franquia seria essa? Nada mais e nada menos que Watch Dogs. Você acredita, mano? Watch Dogs, na verdade, originalmente era pra ser mais um jogo do Driver, mano. Eu não sabia disso, não! Descobri agora! Isso me faz imaginar como que seria a recepção de Watch Dogs se ele tivesse sido lançado com o título Driver. Será, velho? Será que ia ser elogiado, criticado? Bom, isso aí a gente nunca vai saber. E o que a gente também nunca vai saber é como seria a série live action de Driver que estava sendo produzida pela Ubisoft, que foi anunciada em 2021, mas cancelada agora em 2024. Mas nesse tweet onde o cara fala sobre essa série, ele também revela que pessoas dentro da Ubisoft disseram que eles estavam trabalhando em novos projetos empolgantes envolvendo a franquia Driver. Então será que no futuro próximo a gente vai ter um anúncio de um novo jogo? Bom, só o tempo dirá. Talvez alguns de vocês podem achar estranho ou até injusto eu ter usado o nome GTA no título de um vídeo sobre a franquia Driver. Mas o motivo que eu fiz isso é porque a história das duas franquias andam juntas. O impacto do GTA na indústria de jogos afetou diretamente em como a Reflections lidou com a franquia Driver por muitos anos. A partir do Driver 3, a gente começou a ver essa franquia perdendo um pouco da sua personalidade para tentar atingir e fazer o que a Rockstar Games estava fazendo com o GTA. E graças a tudo isso, a franquia Driver pode ser resumida na seguinte frase: notas mistas. Quando a gente falou sobre os jogos, a coisa que a gente mais ouviu foi como as pessoas receberam esses jogos. Era sempre com notas mistas, era sempre uma recepção neutra apontando a mesmice e raramente algo inovador. E isso infelizmente mostra o potencial desperdiçado que essa franquia teve. A franquia Driver, se fosse conduzida da maneira correta, assim como outras franquias que também foram rotuladas de clone do GTA, ela poderia ter conquistado seu espaço tendo a sua própria personalidade, fazendo o jogo da sua própria maneira, assim como a franquia Saints Row, por exemplo, que conseguiu fazer esse distanciamento do GTA, tendo a sua própria personalidade. Mas infelizmente a Reflections foi pro caminho de tentar replicar o que o GTA estava fazendo, e isso pra sempre prejudicou a imagem da franquia. Mas hoje em dia, apesar do Driver não ser muito comentado, dessa franquia tá muito longe dos holofotes, eu gosto de lembrar como a única franquia de jogos que por um momento conseguiu rivalizar com o gigante da indústria chamado GTA.